everyone! How are you doing? Prontos para mais uma aula sobre verbos do inglês? Olha, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu tenho um aviso bem importante. Ele faz parte de uma série completa sobre tempos verbais do inglês aqui no YouTube. E essa é a nossa 12ª aula. Então já se inscreve aqui no English in Brazil para aproveitar todo esse conteúdo e baixa o seu e-book com o resumo de todas as aulas clicando no link aqui na descrição. So, without further ado, sem mais delongas, bora pra aula! Então o assunto de hoje vocês já sabem que são os verbos modais. E alguém aqui na sala pode me dar um exemplo de um modal verb? Can you think of an example? Ah, teacher, a senhora já deu um spoiler na pergunta. O can, ele é um modal, não é? That's right! Can é um verbo modal que pode significar poder, conseguir, saber, enfim, depende do contexto. Por exemplo, I can drive. Eu sei dirigir. Eu consigo dirigir. Eu tenho essa capacidade, essa habilidade. I can go there with you. Eu posso ir lá com vocês, já que isso significa que eu estou disponível. Há essa possibilidade. Tá, e por que esses verbos modais merecem uma aula especial aqui? Eles têm alguma coisa diferente dos outros verbos? Sim, eles são verbos especiais por alguns motivos. Primeiro, porque eles aparecem sempre antes do verbo principal da frase. Então, por exemplo, I can drive. Can é o verbo modal, é um verbo, mas drive é o verbo principal da frase, é o verbo dirigir. I can go. Can, o verbo modal, e go é o verbo principal, que significa ir. E observem que os verbos principais que aparecem após os verbos modais não sofrem nenhuma mudança, ou seja, a gente não vai usar eles nem com o to e nem com o S de terceira pessoa. Então eu não falo she can drives or she can to drive, tá? O certo é she can drive. O drive, o verbo principal, vai estar na sua forma básica. Bom, esse é o primeiro motivo. Agora, o segundo motivo é porque eles não são flexionados de acordo com a pessoa, ou seja, eles ficam iguais independentemente do sujeito. Então, eu falo I can drive, she can drive, he can drive. Então, eu não coloco o S de terceira pessoa ali no he, no she ou no it, como nos outros verbos. E uma outra característica dos verbos modais é que eles não usam o do ou o does para fazer a negativa. Então, basta eu adicionar um not. Então, por exemplo, para dizer que você não sabe dirigir, você não vai dizer I don't can drive. No, this is wrong. Não use esse don't. Você vai dizer I cannot drive or I can't drive. Tá? Então, no caso do can, você pode usar tanto o cannot, que ele fica assim junto na escrita mesmo, quanto o can't, que é a forma contraída e é muito mais comum, né, na fala e no dia a dia. E a última característica especial que os verbos modais têm é que eles também não usam o do e o does na forma interrogativa. Então, para fazer perguntas, basta colocar esse verbo modal no início da frase. Então, you can drive, uma frase afirmativa. Você pode, você sabe dirigir. Isso numa pergunta ficaria can you drive? Então eu só vou inverter, vou colocar o can para antes do sujeito. Can you drive? Can you sing? Você sabe cantar? Can you sing? E não do you can sing or do you can drive, tá? Então, can you drive? Can you sing? Ok, awesome. Mas vamos ver como é que isso funciona na prática? No episódio de hoje, a nossa viajante vai bater um papo meio esquisito com alguém, digamos, de outro mundo. Oh my gosh! What the... Who are you? Phone home. I can't believe it! Can you speak English? Yes, I can. I can speak as many languages as you can possibly imagine. Oh, I got it. You can choose the language you want to speak by pushing a button on your belt. No, of course not. I was just adjusting my belt. I can speak many languages because I study them. There's no magic button to learn a foreign language. Sorry. Oh, I wish there was. So, tell me more about you.
Do you have any special abilities? Well, I can do many things. I can dance, I can swim, I can play the guitar. Oh, and I can make a delicious chocolate cake. I can share the recipe with you if you want. It's 2 eggs. Okay, but I can do all these things too. I mean, can you do anything special? Can you fly? No, I can't. I'm an alien, not a ghost. Duh. Vixe, essa doeu. Bom, mas nós vimos aí no diálogo diversos exemplos do verbo can para falar de habilidades, mas ele também pode ser usado para falar de possibilidades. Por exemplo, I can go there by car. Eu posso ir lá de carro. I can go there by car. Tá vendo? Uma possibilidade. E a gente pode usar também para pedidos. Can you do me a favor? Você pode me fazer um favor? Tá vendo? É o verbo can, usado aí para fazer um pedido. Mas tem outros modal verbs mais polidos para usar nesse contexto de pedido. E o could é um deles. Dá uma olhada. I'm so thirsty. Could you bring me some water? Sorry, I didn't get it. Could you speak a bit louder, please? I said, could you bring me some water? Hey, I'm not deaf! Então, para pedidos, a gente pode usar o could, como vocês viram aí. Could you bring me some water? Você poderia me trazer água. Então, o could tem esse sentido de poderia. Mas a gente também poderia usar um ainda mais polido, que é o may. Então, por exemplo, num restaurante é super polido, super educado você perguntar May I see the menu, please? May I see the menu, please? Que significa, eu poderia ver o cardápio, né? Então, esse may, se a gente for traduzir, é a mesma coisa que o could, mas ele é ainda mais polido para perguntas, tá? Então, você pode tanto usar o may num restaurante, quanto o could. Por exemplo, could I have the check? Você poderia me trazer a conta? Could I have the check? E nada impede de você usar também o can, que a gente viu lá no começo. Então, can I have a Coke, please? Can I have a Coke? Você pode me dar uma coca? Tá? Então, são todas opções possíveis para você usar nesse contexto, só que alguns vão ser um pouco mais polidos que os outros. Mas para fazer um pedido, eu não posso simplesmente dizer I want, eu quero, teacher. Pois é, I want pode soar um pouco rude mesmo. Mas olha, nós temos ainda outros modal verbs muito úteis para a nossa comunicação. Tem o must, por exemplo, que pode indicar uma obrigação. Por exemplo, passengers must fasten their seatbelts. Então, os passageiros devem apertar os cintos. Isso a gente escuta no avião, nos voos. Então, nesse sentido, ele é bem parecido com o have to em questão de uso. Por exemplo, I have to fasten my seatbelt. Eu tenho que apertar os meus cintos aqui. Ou I have to go. Eu tenho que ir. I must go. Eu devo ir. Então, significam quase a mesma coisa, mas o must normalmente vai dar um tom um pouco mais formal do que o have to, ok? E uma grande diferença que é importante perceber é na negativa. Dizer must not ou mustn't, que é a forma contraída, né, dessa negação, isso vai indicar uma proibição. Enquanto dizer don't have to vai indicar que você não tem a obrigação de fazer algo. Calma, parece complexo, mas não é não. Então olha só, quando eu falo you mustn't smoke here, o que eu estou dizendo é você não deve fumar aqui. Isso é uma proibição. Agora, quando eu digo you don't have to come, eu quero dizer que você não precisa vir, você não tem essa obrigação. Então, na afirmativa, significados parecidos, na negativa, significados completamente diferentes. Ô, teacher, eu li uma vez que o must pode ser usado para uma possibilidade também. Ele pode mesmo? Pode sim, e na verdade a gente pode usar diferentes verbos modais para falar de possibilidade, dependendo da nossa intenção. E dá até para fazer uma escala de probabilidade. Então, nessa escala, o she must be tired vai estar lá em cima, é bem provável, porque eu tenho mais certeza, ela deve estar cansada. É bem possível que ela esteja cansada, porque eu vejo a aparência dela, so she must be tired. Eu também poderia dizer she could be tired or she may be tired, para dizer que ela pode estar cansada, só que aí isso seria um pouco menos provável do que she must be tired. E tem também o might,
que é um verbo modal que a gente não viu ainda, e esse verbo é usado normalmente para falar disso, de possibilidades, só que ele vai indicar que você não tem certeza que algo vai acontecer. Então, por exemplo, it might be a good idea. Pode ser uma boa ideia, mas eu não tenho certeza. Ou she might like it. Ela pode gostar, mas eu não tenho certeza. So, maybe, talvez. É nesse sentido que a gente vai usar o might. I might have some water in my bag. May I have it? Sure, there you go. Thanks. We must get some more. Gente, tem mais dois modais muito usados que eu não falei ainda, que são o should e o would. Então, o should, ele é usado para dar um conselho ou uma sugestão. O sentido é que você deveria fazer alguma coisa. Então, a gente poderia traduzir como deveria. Por exemplo, you should call her. Você deveria ligar para ela. Tem até aquela música, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Eu deveria ficar ou eu deveria ir? Eu estou pedindo uma sugestão, estou pedindo uma recomendação. Então, a gente usa o should nesses contextos. Já o would, ele é usado para dar a ideia de uma situação imaginária. Então, quando eu digo, yeah, I would do that. Isso significa que eu faria isso. I would buy her a gift. Eu compraria um presente para ela. Então, esse would antes do verbo vai dar essa ideia de eu iria, eu faria, isso aconteceria, tá? Então, é esse o sentido do would, que a gente abrevia com um apóstrofo e um desenho. Então, por exemplo, eu gostaria, I'd like. Eu gostaria de ir, I'd like to go. I would like to go, I'd like to go, tá? E a gente usa esse would também, esse verbo modal, para oferecer coisas também. Então, por exemplo, would you like some water? Would you like some water? Você gostaria de um pouco d'água? Ou até para fazer um pedido no restaurante também. I'd like a Coke. Eu gostaria de uma Coca. English in Brazil, Big Show! Prontos para testar o que aprenderam na aula de hoje? Então, vamos começar mais um English in Brazil Game Show. Pergunta número 1. Qual a única alternativa correta? A, B ou C? E aqui acertou quem respondeu letra C. Can you drive? Você sabe dirigir? Qual é o problema na alternativa A? They might are tired. Não, deveria ser they might be tired. Porque lembra que o verbo que está seguindo o modal verb, que aqui é o might, ele tem que estar na sua forma base, tá? E na letra B, she doesn't must go? Não, she mustn't go. Então a gente não usa o don't ou o doesn't para fazer uma negação com um verbo modal, tá? É só adicionar o not. Pergunta número 2. Qual a alternativa completa corretamente a frase? To go with me. A, B ou C? E aqui acertou quem respondeu letra B. Would you like to go with me? Você gostaria de ir comigo? E a A e a C estão gramaticalmente incorretas de acordo com o que a gente viu aqui na aula de hoje. Próxima pergunta. Qual alternativa indica um conselho? Um conselho. A, B ou C? E a resposta correta é letra A. You should stay at home. Então, você deveria ficar em casa. O should tem esse significado de conselho, de uma sugestão. Já o must, da letra B, é um dever ou até uma possibilidade, né? Uma probabilidade. E a C, you could, é uma possibilidade. Então, aqui, o que mais se encaixa na minha pergunta é a letra A. E agora, você aí de casa vai participar aqui do nosso game show nos comentários. Eu quero que você deixe aqui nos comentários desse vídeo um conselho para quem quer aprender inglês usando o should que você aprendeu na aula de hoje. So, dear students, can you tell me what you learned today? Well, I learned how to use the modal verbs can, could, must, might, should, and would.
Awesome! E se ficou com alguma dúvida e quiser ver mais explicações sobre modal verbs, é só clicar no link aqui da descrição e baixar o seu e-book gratuito e também assistir aos outros vídeos da playlist que vão te ajudar a entender melhor o sistema verbal do inglês. E na próxima aula, nós vamos falar sobre verbos que não conseguimos traduzir literalmente do português para o inglês. Mas não se preocupem, porque eu vou ensinar formas de comunicar essas ideias usando outras palavras e expressões. Então vai ser uma aula bem especial. See you next class. Bye!